Fala, turma! Hoje, o Papo de Amigos é de um assunto que a gente não tinha falado aqui no programa ainda. A gente está aqui com a Paula Pires para a gente falar sobre direito autoral, sobre o ECAD e principalmente sobre os direitos dos artistas. Paula, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigada a vocês, é sempre um prazer estar falando de direito autoral, que é a área que a gente atua, né, cotidianamente. Paula, quando a gente fala do ECAD, para muita gente é um bicho de sete cabeças. Para o artista, às vezes ele não sabe como funciona, e quem tem que pagar o ECAD, às vezes também fica assim, nossa, mas por que eu tô pagando? A gente casou recentemente, teve que pagar porque teve um show, e a gente, assim, olha que a gente é do meio e a gente fica assim, mas será que vai mesmo pro artista? Sim. Vamos começar explicando pro pessoal de casa um pouquinho o que é o ECAD, e assim, primeiro pro pessoal de casa, o que é o ECAD, e pro artista, como ele faz para receber esse ECAD. Sim. O ECAD é o escritório, né, central que a gente arrecada, né, o escritório central de arrecadação. Então, o ECAD, ele atende a uma estrutura onde ele legitima, ele atende a todas as categorias musicais. Então, é o que faz garantir aí o direito de execução pública dos músicos, dos intérpretes, dos compositores, dos produtores fonográficos, das editoras, enfim, faz com que todas as categorias legitimadas no Brasil, como categoria musical, receba seus direitos de execução pública, né? Então, os shows que você mencionou é uma das execuções públicas que esses direitos são recolhidos pelo ECAD, né? O ECAD recolhe o valor do show e esses valores eles são repassados principalmente, no caso dos shows, para os compositores. 85% do valor arrecadado pelo ECAD vai para a composição, onde os autores, compositores e suas editoras. E 15%, em torno de 15%, vai para o intérprete, porque o intérprete também ele tem a performance dele, né? Ali no palco, que independente da composição em si, ele está ali interpretando, está ali, né, fazendo. E aí esse peso na balança, o pessoal vai falar, mas é muito pro compositor, pouco pro intérprete. Só porque o intérprete está ganhando o valor, o cachê dele do show, né? Assim como os músicos também, né? Porque o músico recebe o cachê do show, que é pago pela equipe do intérprete, né, do produtor. O produtor fonográfico, por sua vez, como ele está ali acompanhando o intérprete, que geralmente são os empresários, né, quem cuida da carreira também está recebendo, e o intérprete também recebendo seu cachê. Então, a única forma do ECAD conseguir remunerar quem faz a música, né, os compositores, é através dessa cobrança. Por isso que, para o caso do show, os valores maiores dessa arrecadação de show vai para os compositores. E quando a gente fala de outras áreas como, por exemplo, a música tocou na rádio, tocou na plataforma digital, sim, essa divisão também, ela tem esse peso ou é diferente um pouco? Não, é um pouco diferente, mas a arrecadação de execução pública, que é aquilo que o ECAD arrecada, que está incluso não só os shows, mas a própria rádio, né? As rádios são também um veículo que é... O nosso, por exemplo, né? A gente passa todo... um veículo sempre que é arrecadado dentro da estrutura do ECAD, e esses direitos arrecadados, o ECAD repassa para a sociedade pelo qual o compositor, autor é filiado. Entendi. Né? Então, no Brasil, nós temos 9 sociedades e eu sou representante da SBACEN, que é uma das sociedades mais antigas que nós temos no Brasil. É uma sociedade que já tem quase 100 anos de existência, né? E foi a segunda sociedade do Brasil. Tem uma origem que veio lá do samba e é uma história muito bonita, a história da SBACEN. E a gente representa a SBACEN no Centro-Oeste. Então, é passado os valores para a sociedade remunera os seus filiados, seus titulares. E vale ressaltar que não é uma sociedade, apesar de a gente estar em Goiás, ela não é só sertaneja, ela é de qualquer gênero, o compositor... Sim. Pode vir, se associar, e aí vai ter seus direitos resguardados. Todos são muito bem-vindos à SBACEN, tá? A gente recebe todos os titulares de forma unânime,
não importa se ele é músico, se ele é compositor, se ele é intérprete, se ele é produtor fonográfico, se é uma editora, né? Não importa o gênero musical, atende todos os gêneros, né? Samba, pagode, forró, gospel, né? A gente atende todos os gêneros musicais, porque o intuito é justamente esse, né? Uma sociedade de gestão coletiva dos direitos autorais, né? E isso repercute em vários níveis de arrecadação de veículos. Aí você perguntou com relação ao streaming Sim. e a outras vertentes. Tanto a televisão quanto o digital, eles pagam um percentual para o ECAD, que está vinculado àquilo que se refere a uma execução pública. Mas nós temos também a arrecadação privada, que é uma arrecadação do próprio streaming, que é digital, que é a arrecadação digital, que é o mecânico, né? É a distribuição que nós falamos. Então, essa arrecadação ela é feita por outros organismos, então é arrecadado via editora. Então, o compositor quer receber Spotify, então ele não vai receber esse valor de Spotify pelo ECAD. O que ele recebe de Spotify no ECAD é um percentual pequeno, um percentual mínimo. Ele vai receber a maior parte desse valor, né, dessa fatia, ele vai receber por intermédio da sua editora. Por isso que o compositor precisa editar as suas obras na sua editora, ou na sua editora própria, ou em qualquer editora que faz a arrecadação digital. E vocês fazem essa gestão pro compositor, para todo mundo dessa área. Sim. Qual que é o principal erro que às vezes a pessoa comete? Por exemplo, eu sou um compositor de uma cidade muito pequena, lá não tem ninguém que me representa, eu nunca tinha visto falar que eu precisava registrar minha música. Fiz uma música, eu mandei para um cantor e o cantor gravou a música, sem eu ter assinado, sem ter feito nada. O que é o principal erro e como que ele tem que fazer para fazer da forma certa? Eu mencionei em um vídeo que eu fiz recentemente até sobre isso, sobre esses erros, né? Eu digo que 90% dos erros ligados à arrecadação, as falhas, né, os gargalos da arrecadação, está ligado à ficha técnica, ao registro, né? A completude ali dos créditos da música. Então, se nós temos um sistema, que ele é um sistema central, onde os dados precisam ser sincronizados para que todos que estão envolvidos naquela gravação tenham seu direito. Então, ali, numa música, eu tenho ali o músico que tocou quando ela foi gravada. Primeiro eu tenho o compositor que fez, né, a letra, a melodia, enfim. Eu tenho o compositor-autor. Aí eu tenho... E aí, se ele já edita em alguma editora, também tem a editora incluída com ele ali. Se não tiver editora, é o compositor sozinho ali na faixa. Aí tem quem gravou, aí vem o nome do intérprete. Se teve uma participação, entra também. Aí tem o produtor fonográfico, que é quem investe, né? Que quem vai pegar aquele conteúdo e vai lançar, vai colocar, disponibilizar na rádio, disponibilizar no streaming, disponibilizar em todos os veículos. Até esse, né? Entra na ficha. Entra na ficha, como produtor fonográfico. E o intérprete também, né? Então, assim, são muitos elementos, muitas pessoas envolvidas numa única faixa. Né? Nós temos casos, inclusive, de composição que tem um coral inteiro numa composição. E aqui em Goiânia tem muitos grupos, né? 30, 40 pessoas, acontece. Uma composição com 10 pessoas, com 5, 6 pessoas, é extremamente comum. Principalmente aqui no estado de Goiás, a gente tem muitos grupos de composição, né? Que houve dos 10 anos para cá, eclodiu aí uma série de grupos de composição e aí geralmente tem mais de 3, 4 pessoas, 10 pessoas, enfim. São muitos compositores. Então aí cada você pega ali o 100% da composição e vai fatiando aqueles percentuais conforme o número de titulares que compõem a obra. E aí a pessoa que... E aí essa sincronização desses dados, aí a despeito do registro, por exemplo, existe um mito, né, por assim dizer, eu não sei se eu chamaria isso de mito, mas um entendimento
que a música precisa necessariamente ser cadastrada na Biblioteca Nacional. Você já ouviu falar? Já, sim. Não, ainda existe. Você pode cadastrar uma música na Biblioteca Nacional? Pode. Mas não é obrigação. Só que esse cadastro da Biblioteca Nacional, ele é muito mais a título de legitimar uma obra brasileira. Não tem assim, Ancine, por exemplo. Sim. Se você pega um filme, você vai da TV, você deve saber disso. Não passa um filme no cinema se não tiver o registro da Ancine. Sim. Não se passa determinados vídeos de músicas em geral em veículo de televisão, se não tiver uma gravação de um videoclipe e tudo, ele precisa necessariamente ter o registro da Ancine. E esse registro é algo que legitima que aquela obra é brasileira, né? Sim. Então a Biblioteca Nacional, ela legitima as obras de uma forma que legitima como uma obra brasileira ali, ela tem o seu efeito, né? Mas para sincronização dos dados, para recebimento dos direitos autorais, então a nível de arrecadação, o principal registro que a gente considera é o registro do ECAD. E esse registro é feito através da sociedade. Então, o autor, ele não pode ir ao ECAD cadastrar diretamente, né? Ele não é atendido diretamente pelo ECAD. Ele é atendido por uma das sociedades. Então, aqui na SBACEN, o autor, às vezes, não é filiado em nenhuma sociedade, às vezes. E ele tem uma situação dessa. Então, ele vai ter que procurar a sociedade mais próxima dele, né? Então, aqui na SBACEN a gente recebe o compositor, filia ele primeiro, né? Ele entrega a documentação e é bem simples filiar na sociedade, né? Basta os dados completos de metadados, os dados básicos, né? De registro, de RG, CPF, endereço, os dados bancários. Que é comum para todo mundo. Comum para todo mundo. Ele filia e após filiado ali, ele já tem o portal dele, onde ele pode acessar tudo. Entendi. E aí ele consegue cadastrar suas obras. E ali também vai estar todas as obras que tiver com o nome dele, com o nome dele, consta ali. A partir do momento que se ele já teve músicas gravadas e foi cadastrado por outras pessoas, se ele tiver coautores, né, tiver outras pessoas que compôs com ele uma música e essa outra pessoa cadastrou, o nome dele foi lá, mesmo que tenha ficado pendente, mas tá lá o nome dele. Sim. E aí, quando ele se filia, ele acaba puxando tudo que tem o nome dele ali e sincronizando esses dados. Então, sincronizar os dados é o mais importante. Entendi. E a falta de sincronização dos dados é o principal gargalo dos direitos, né? Da arrecadação não ser efetiva. E acontece muito esse tipo de caso, a pessoa de chegar e falar, olha, eu tive uma música que eu não sabia como funcionava o processo e acabei passando para alguém, a pessoa ou registrou no nome dela ou mandou para um cantor, o cantor gravou ela. E se isso acontecer, tem como reverter? Tem, o tempo todo isso acontece, na verdade. O tempo todo acontece. Acontece também de uma música que já foi gravada e alguém, porque a música fez sucesso, aí alguém foi lá e regravou. Tá acontecendo muitos casos. Até cover, né? Que foi e pegou a música, foi lá, cantou e soltou a música sem a licença. A licença vai garantir que aquela obra foi autorizada, mas nem sempre a gente sabe que ocorre muito de não ser. Mas essa reversão, ela ocorre quando você regulariza a situação cadastral, você faz o recolhimento dos direitos autorais. Agora, a receita da licença, porque quando a música é gravada, é pago, né? A licença é paga, a não ser que o autor libere a música sem ônus, mas ele precisa necessariamente ter uma autorização. E isso cabe até processo judicial, cabe várias leis que são aplicadas para quem lança uma música sem autorização. Então, muitos compositores, eles procuram advogado, que vão atrás para poder fazer com que os intérpretes que gravaram sem autorização possam regularizar a sua situação junto ao compositor. Entendi. Inclusive, a gente já trouxe alguns compositores aqui no programa e a gente falou isso, de liberação e de liberação com exclusividade. Com exclusividade, então, sem só exclusividade. Sem exclusividade. Isso.
Então acontece muito nesse caso, né? Acontece muito. Muita gente pergunta sobre domínio público, né? Isso. Tá tendo muito caso de regravações de músicas muito antigas. Muito antigas. Galinha Pintadinha tem várias, né? Mas o domínio público, a pessoa só não tem que pagar a licença porque já está em domínio público. O domínio público é 70 anos após a morte do último autor da música. Então, se a música tiver 3 autores, tem que... Tinha uma lenda também que tinha um caso de 20 anos de gravação, você podia regravar ela, isso também é mito. Não, é mito. Isso não existe. A questão do domínio público é essa. 70 anos após a morte do último autor da composição, é no 71º aniversário, né? Fez 70 anos, inteirou 71 anos da morte do último autor da música, aí a música entra em domínio público. Isso faz com que quem quer gravar não precise da licença para gravar. Mas os direitos autorais oriundos daquela gravação continuam indo, normal, para a família, né, para os herdeiros. Entendi. Paula, por hoje a gente está chegando ao fim, mas a gente tem muito assunto para falar. Com certeza. Porque assim, a gente gosta muito de mostrar esse lado aqui. A gente brinca que o cantor ele é só a cereja do bolo, mas a parte... Até chegar na cereja do bolo, tem muita gente trabalhando e é o caso de vocês. Muito obrigado. A Sbassen, ela veio com uma proposta diferenciada que a gente chama de Sbassen 360. E para fazer justamente essa sincronização, essa completude, esse entendimento geral do catálogo, para que todas as categorias musicais possam receber seus direitos, né, de forma... prolongada, de forma sustentável. Eu gosto muito de falar essa palavra, porque a sustentabilidade no direito autoral, viver de música de maneira sustentável é algo maravilhoso, né? Então... E até uma prova disso é que hoje a gente vê bastante compositores com a vida financeira muito bem resolvida. Bem resolvida. Porque acredito muito que é por conta disso, do ECAD, da sociedade, que a gente... Há tempos atrás não via, né? Com certeza. A Sbassen, ela não ficou restrita somente ao ECAD, tanto que a Sbassen 360 veio com essa proposta de tanto passar pela a gestão coletiva da execução pública, quanto a parte digital também. Então a gente pegou todas as áreas da arrecadação para tentar colocar tudo num lugar só, para que o autor, o titular, consiga entender melhor seus direitos, e isso tem tido uma repercussão muito boa. Obrigado, Paula, por falar com a gente. Pessoal, a gente vai deixar o Instagram aqui da Paula e da Sbassen. Se tiver alguma dúvida, se você é compositor que ainda não lançou nenhuma música, só fica escrevendo no caderninho, vem aqui conhecer, porque a gente até falou com o Rick Haas, meu amigo nosso que é DJ, falou assim, se você tiver um projeto guardado dentro da sua casa, ninguém nunca vai ver. Ninguém nunca vai ver. Então, assim, vem aqui conhecer e logo a gente vai falar mais com a Paula. Será um prazer conhecer. Espero que tenha curtido. Até a próxima. Fui!